Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Raíssa do canal Histórias de Crimes Reais. Esse é o meu segundo vídeo para a plataforma. Dessa vez eu acho que eu melhorei um pouquinho mais com relação ao enquadramento e à iluminação do vídeo. Como eu sou nova aqui, eu tô fazendo tudo aos poucos e entendendo melhor qual é o meu estilo de vídeo pro YouTube. O caso de hoje demorou cerca de 40 anos para ser finalmente resolvido. Foi só com a ajuda do DNA e da genealogia genética que as famílias puderam ter uma resposta sobre o que aconteceu com as suas entes queridas. A história que eu vou contar hoje pra vocês se passa na Toronto dos anos de 1980. Em 1980, Toronto se consolidou como a maior cidade do Canadá, superando Montreal em questão de população e também se estabelecendo como o principal centro econômico do país. Esse crescimento foi impulsionado pela migração de várias empresas ali de Montreal para Toronto e também devido ao grande fluxo de imigrantes latinos, asiáticos e africanos para a cidade. Susan Tice tinha 45 anos e trabalhava como uma espécie de terapeuta familiar, com foco em crianças menos favorecidas. Susan ela tinha 4 filhos: Ben, Jason, Christine e John. Durante o tempo que ela foi casada com Fred Tice, toda a família precisava viajar muito por causa do emprego do marido. Isso fazia com que as crianças tivessem um pouco de dificuldades em amigos ou estabelecerem laços, vínculos afetivos. A Susan era uma pessoa extremamente artística, que adorava música, artes e fotografia. E por causa disso, ela sempre incentivava os filhos a participarem de acampamentos, a fazerem atividades extracurriculares e também convidarem amiguinhos para irem à sua casa. A filha da Susan, a Christine, conta que ela era totalmente o oposto da mãe em termos de ser uma pessoa popular. Enquanto a Christine era muito autoastral, muito desinibida, muito falante, cheia de amigos, a Christine ela era um pouco mais inibida, vergonhosa e isso fazia com que ela tivesse menos amigos. A Christine era tão retraída que o apelido dela era Mouse, que em português significa ratinha. Em 1983, a Susan estava recém-separada e por causa disso ela se mudou de Calgary para Toronto. Ela se estabeleceu sozinha numa casa localizada na Grace Street, no bairro de Bickford Park. Em 17 de agosto de 1983, a Susan tinha marcado com a irmã e com o cunhado de se encontrarem para jantar. Só que a Susan acabou não comparecendo e isso fez com que a irmã e o cunhado achassem um pouco estranho toda aquela situação. Susan não era o tipo de pessoa que não comparecia, compromissos mesmo previamente marcados. Se ela precisasse não comparecer, ela obviamente ligaria ou informaria as pessoas. Com isso, a irmã da Susan e o cunhado dela decidiram ir até a casa dela para ver se a Susan precisava de alguma ajuda, se alguma coisa tinha acontecido. Quando eles chegam na casa da Susan, já percebe que tem alguma coisa de estranha. Na porta da entrada, a quantidade de correspondências estava muito grande, elas estavam se acumulando ali. Não era do feitio da Susan deixar as coisas tão desorganizadas. Então eles decidem entrar na casa, a irmã da Susan provavelmente tinha a chave como uma espécie de emergência mesmo, né, de contato de emergência. Na casa eles realmente perceberam que tinha algo de muito errado ali. Tudo muito silencioso e pelo fato da personalidade da Susan ser muito cativante, muito animada, era muito incomum que ela tivesse em um ambiente, esse ambiente tivesse muito silêncio. Geralmente a Susan estava cantando, ligando para alguém, conversando. Enquanto isso, a irmã da Susan fica ali no primeiro andar, na parte da sala, enquanto o marido dela vai para a parte de cima. Quando ele chega ao quarto da Susan, ele tem uma visão extremamente perturbadora e triste. A Susan estava deitada na cama dela, tinha muito sangue ao redor e era visível as estocadas que ela tinha recebido. Além disso, a Susan tinha sido abusada sexualmente e tinha sido deixada ali para morrer. Quando o cunhado da Susan vê tudo aquilo, ele desce e nesse meio tempo o telefone toca e ele, por um impulso, provavelmente atende esse telefone. Só que antes que a pessoa do outro lado pudesse falar alguma coisa, ele desliga o telefone e dá início à chamada para a polícia. Uma coisa interessante, mas muito triste de se dizer sobre essa ligação é que a pessoa que fez essa ligação era a Christine, filha da Susan. Ela conta que sentiu um pressentimento muito ruim e que sentiu ali que precisava ligar para a mãe para falar com ela. Quando um homem atende a ligação
e rapidamente desliga, ela sabia que alguma coisa estava acontecendo e essa coisa não era boa. Quando a polícia chega até a casa da Susan, eles começam, né, as diligências ali para investigar melhor. Coletam DNA, fluidos e tudo que eles puderam e, obviamente, eles foram falar com os vizinhos. O que eu achei muito estranho dessa parte é que os vizinhos dizem que por volta de 1h30 da manhã eles escutaram gritos, exatamente 4 gritos de uma mulher. Depois disso, eles escutaram um homem saindo de uma casa e andando pela calçada. Aqui você escuta uma mulher em um bairro relativamente de classe média alta, também calmo, gritando 1h30 da manhã, provavelmente gritos aterrorizadores, né, já que a Susan estava sendo violentada e morta, e você não chama a polícia, você não vai lá ver o que tá acontecendo, sabe, você não faz nada. Enfim, mesmo com todas essas informações e com as evidências que eles encontraram ali, infelizmente a investigação não conseguiu progredir e o caso esfriou. Nas semanas após a morte da mãe, a Christine fala que ela retornou ali pra casa, né, pra cena do crime, e meio que passava algumas horas andando, tentando entender tudo que tinha acontecido, meio que vendo se tinha alguma coisa que a polícia tinha deixado passar. Realmente ela não conseguiu tirar nada disso e ela fala que esse período foi muito difícil pra ela, principalmente quando ela foi pra faculdade, porque o pai meio que tentava administrar a relação dela com a dos irmãos, mas tinha muito embate. Meio que, assim, todo mundo tava com a ferida aberta e ninguém tinha conseguido se curar ainda disso. Ela fala que depois que foi pra faculdade, ela nunca mais voltou pra casa do pai. E foi a partir daí que ela acabou rompendo com os irmãos. Erin Gilmore tinha 22 anos de idade. Era uma jovem que tinha uma personalidade bonita e muito expansiva. A Erin, ela era filha de David Gilmore, grande magnata canadense que futuramente viria a ser o dono das águas Fiji. A mãe da Erin era a Anna McGowan Johnson, uma bailarina muito famosa lá no Canadá, e até os dias atuais ela tem o seu legado reconhecido, suas contribuições ali no mundo da dança. A Erin, ela morava em um apartamento considerado modesto ali, na Hazelton Avenue, em Toronto, no coração do bairro de Yorkville. Eles falam que era um apartamento modesto, mas assim, gente, eu acho que era um apartamento normal, só que para os níveis econômicos da família da Susan deveria ser um pouco mais simples. Mas o bairro que a Susan morava, né, Yorkville, tava deixando de ser uma zona mais boêmia ali, mais simples, e tava se tornando um bairro extremamente elitizado, né, com lojas de luxo, restaurantes e galerias de arte. A Erin acabou indo morar com a mãe depois que os pais se divorciaram, e o pai dela conta que na época em que a Susan era criança, ele era muito mais um viajante do que um pai. Queria basicamente dizer que não era um pai tão presente e ele meio que se arrependia disso. Só que ele sempre amou muito a filha e via ela como uma pessoa de luz mesmo. Tanto que ele fala nas memórias dele que ele só se casou com a atual esposa dele porque a Susan meio que deu um toque, sabe? Disse, eu acho que essa é a mulher certa pra você. A vida da Erin com a mãe era muito legal, muito interessante. A Anna teve 2 filhos do segundo casamento, o Sean e o Kaylin. Durante a infância dos meninos e a adolescência ali da Erin, eles foram morar na Grécia por alguns anos e contam que foi uma experiência maravilhosa, né? Morar num país tão bonito, tão rico, cheio de história. Com a Erin, que era uma pessoa muito artística, muito bem-humorada e de uma alma sem igual. Os amigos da Erin falam que tanto ela como a mãe eram mulheres que acolhiam todo mundo ali ao redor delas que estava precisando de algum tipo de ajuda. Amiga do tempo da boarding school da Erin, né, que boarding school é como se fosse um internato. Ela fala que ela não tinha uma relação muito boa com a família dela, tanto que ela não passava os finais de semana com os pais. Aí a Erin e a mãe dela viam essa situação e sempre convidavam ela para passar os finais de semana na casa delas e ter essa experiência, sabe, de família acolhedora. O grande sonho da Erin era se tornar uma estilista de sucesso com uma marca de roupa, né, uma grife conhecida internacionalmente, e por causa disso ela desenhava muito bem, ela adorava tirar fotos. Os irmãos da Erin falam que ela sempre teve essa personalidade também mediadora, inclusive o irmão do meio dela falou que ele teve um tempo que teve alguns embates durante a adolescência com a mãe, e a Erin meio que conseguiu apaziguar tudo, ele foi morar alguns dias com ela conversou com os dois, a situação se resolveu. O irmão mais jovem era a mesma coisa, ele amava ela, era tipo o exemplo pra ele, e ele adorava passar
o tempo mesmo com a Erin e com o irmão do meio. Quando tudo aconteceu, o Sean tinha 13 anos e o Kaylan tinha 11. No dia 19 de dezembro de 1983, os irmãos da Erin foram dormir na casa dela como se fosse uma espécie de noite de pijama. E nessa noite eles assistiram o filme Psicose, do Alfred Hitchcock. O Kaylan, o mais novinho, ele fala que sentiu algo muito ruim. Ele acha que em grande parte se deu por causa do filme e disse que acabou tendo um sentimento de que a Erin não estava totalmente segura ali naquele apartamento. Fala que na época ele ligou isso também ao fato de que a mãe deles, alguns anos antes, tinha tido um stalker, ligava pra casa deles, falava coisas obscenas e tudo mais, só que não fica claro se foi resolvido, o que fim levou esse homem. No dia seguinte, do dia 20 de dezembro de 1983, Erin leva os irmãos pra fazerem as compras de Natal, depois disso deixa eles na casa da mãe. Quando ela volta à casa da mãe, ela segue pro emprego dela, que era basicamente uma espécie de vendedora numa loja de roupas. E é interessante e ao mesmo tempo triste falar que não era o plano da Erin morar ali em Toronto no ano de 1983. Na verdade, ela queria ir para as Ilhas Fiji, professora de inglês para crianças, só que o pai acabou aconselhando a terminar seus estudos primeiro e aí depois, né, que ela estudasse ali na faculdade, ela podia escolher os próximos passos da vida dela. Voltando ali pra parte onde a Erin vai pro trabalho. Ela trabalha basicamente o dia inteiro ali na boutique e depois disso, mais ou menos às 9 horas da noite, ela bate o ponto e vai pra casa. Nessa parte é dito que a Susan tinha marcado de sair com um amigo, namorado, ficante dela, não fica muito claro qual era a natureza da relação dos dois, só que eles tinham alguma coisa ali. E ela tinha marcado de sair com esse rapaz que o nome era Anthony Monk. E Anthony iria pra casa dela, pegar ela e os dois iriam jantar. Só que o Anthony decidiu que antes de ir pra casa da Erin, ele iria dar uma passada ali num caixa rápido, iria sacar algum dinheiro e aí depois ele iria. Ele fez isso e depois de 20 minutos chegou ali na casa da Erin. Quando ele chega na casa da Erin, ele já achou extremamente estranho que a porta da frente estava entreaberta. Isso não era comum, porque mesmo que fosse Toronto dos anos 80, né, Canadá, seguro e tudo mais, era comum as pessoas ali daquela área da cidade deixarem as portas abertas, né? Geralmente a pessoa passava a chave e tudo mais. Sentindo uma coisa meio ruim, o Anthony decidiu entrar no apartamento pra ver se a Susan só tinha esquecido a porta aberta mesmo. E ele entra, começa a chamar pelo nome dela, né, Erin, e enfim, não teve resposta até que ele sobe ao quarto dela e quando ele chega lá, ele percebe que tem um volume por baixo do edredom da cama e quando ele tira esse edredom, ele vê uma cena novamente horrível, estarrecedora, bizarra, enfim. Essa cena consistia basicamente no corpo da Erin, cheia de facadas, com muito sangue e com sinais de violência sexual. Ele obviamente ligou pra polícia, que começou a investigar e fazer, né, tudo que eles precisam fazer, o protocolo e tudo mais, que novamente eles não conseguiram respostas. Depois de algumas horas, a mãe da Erin, a Anna McGowan, ela liga pro pai, David Gilmore, e informa sobre tudo o que aconteceu, né, que a filha tinha falecido e que alguém tinha atentado contra a vida dela. O David fala que ele só lembra de pisar fora da cama e desmaiar e tudo se apagar. E ele também fala que nos meses seguintes ele meio que tava dormente, sabe? Ele não conseguia mais ter prazer na vida e que pra ele não fazia diferença se ele morresse naquele momento ou se ele continuasse vivo, porque basicamente a alegria da vida dele tinha ido embora. A polícia ofereceu recompensas, ficou ali os interrogatórios e tudo mais, só que infelizmente as investigações não deram em nada. E assim como o caso da Susan, o caso da Erin também esfriou e a polícia não conseguiria respostas pelos próximos 20 anos. Mesmo com o modus operandi ali, com algumas similaridades, questão de área onde tudo aconteceu, a polícia não conseguiu conectar os crimes. Só foi em 2000 que, através do banco de dados de DNA canadense, a polícia conseguiu conectar os dois casos. Eles colocaram ambos os sêmens que foram encontrados nas cenas dos crimes do banco de dados, eles viram que o criminoso que tinha praticado o crime contra a Susan era o mesmo que tinha praticado o crime contra a Erin.
Essa resposta foi muito importante para o caso, mas infelizmente ela só teria desdobramentos em 2019. Em 2019, os detetives inseriram o DNA, o suspeito de ambas as cenas dos crimes, no popular banco de dados de árvores genealógicas chamado GEDmatch. Aí, devido às evidências de DNA, né, que foram se desdobrando com o tempo, os detetives acabaram vendo ali que a pessoa, né, o suspeito, que o indivíduo, ele provavelmente tinha ascendência indígena ali do norte dos Estados Unidos e do Canadá. E esse grupo étnico chama-se Cree. Em novembro de 2020, os investigadores conseguiram localizar os bisavós do suspeito. E com essa informação, os pesquisadores, tanto do governo do Canadá, do GEDmatch, que é uma empresa privada dos Estados Unidos, eles continuaram fazendo as pesquisas, só que tudo ficou um pouquinho difícil, porque segundo os investigadores, como era uma região muito pequena e muito isolada, as pessoas ali daquele círculo social, elas casavam entre si, então, de certa forma, todo mundo era parente de todo mundo em certo grau. Mas só foi finalmente em 2022 que a identidade do assassino foi revelada. Joseph George Sutherland. O Joseph Sutherland, ele tinha 62 anos na época da sua prisão e ele morava em Moosonee, Ontário, Canadá. O Joseph nasceu em 17 de dezembro de 1961, Fort Albany First Nation, Ontário. Pouco que se sabe é que ele tinha 4 irmãos e quando ele era criança, adolescente mais ou menos, a família se mudou de Ontário para Toronto. Nesse período é dito que o Joseph ele enfrentou muitos problemas relacionados à violência física na escola que ele estudava, violência sexual, né, por parte de um parente dele, e isso desencadeou ele a ser um jovem muito rebelde, viciado em drogas e em álcool. Já na vida adulta, é dito que o Joseph ele trabalhou como especialista em tecnologia da informação, né, o famoso TI, na cidade de Moosonee, no norte de Ontário, onde ele estava morando quando ele foi apreendido. Em 1995, o Sutherland ele casa com uma mulher ali da comunidade. Eles acabam tendo um filho, mas no ano de 2000 eles acabam se divorciando. Quando o Joseph foi preso, ele morava com esse filho que não teve a identidade revelada. Após coletar as amostras de DNA dos irmãos do Joseph e descartá-los, a polícia acabou conseguindo ali o DNA do Joseph e isso fez com que eles realmente tivessem a resposta que eles tanto esperavam depois de quase 40 anos. Dito que mesmo antes do Joseph ser preso pela polícia, por causa da identificação pelo DNA, ele tinha confessado os seus crimes para um amigo policial dele, na verdade, ex-policial. Em outubro de 2023, o Joseph ele se declara culpado das 2 acusações de homicídio em 2º grau. Fala ali para as pessoas do tribunal que depois dos crimes que ele cometeu, ele meio que procurou uma intervenção divina para pedir perdão para as vítimas, já que ele estava se sentindo extremamente culpado. Só que em algumas partes ali do julgamento ele fala que ele não lembra dos crimes que ele cometeu contra a Susan e ele fala que vagamente lembra da noite do crime que ele cometeu contra a Erin. Durante o julgamento, a defesa do Joseph pontuou que o sistema de escolas residenciais enfraqueceu os laços de Joseph, sua família, causou uma perda de conexão com a sua língua e cultura e o levou à perda de acesso a oportunidades educacionais. Eles ainda falam que o Joseph foi impactado pelo abuso sexual e alcoolismo que ele sofreu ali durante a sua adolescência. Para finalizar, a defesa fala que ele teve uma vida colorida pelo colonialismo. Em 22 de março de 2024, finalmente saiu a sentença do Joseph. Ele foi condenado à prisão perpétua com direito a condicional depois de 21 anos. Atualmente, ele cumpre pena na Toronto South Detention Center e ele vai ser elegível à liberdade condicional ali em 2043. A família, tanto da Susan quanto da Erin, falaram que quando tiver audiência para a liberdade condicional, eles vão estar presentes para que isso não aconteça, né? Para que o Joseph ele não tenha direito a essa liberdade condicional. Bem, e para finalizar o vídeo, eu gostaria de dar as minhas considerações sobre o caso. A primeira consideração é que se tem poucas informações sobre os crimes em si, né? Não sobre os detalhes gráficos, mas por quais motivos o Joseph fez tudo isso, como se deu o fato dele entrar nas residências, né? Se
ele fez isso porque estava sob o efeito de alguma droga, algo do tipo. Aparentemente, no Canadá, os advogados de defesa, eles podem requisitar uma espécie de veto da mídia. Então, assim, os veículos de comunicação não podem veicular todas as informações sobre aquela pessoa, nem sobre as famílias, né, envolvidas ali naquela história. Então, a defesa do acusado pode pedir isso, e nesse caso foi o que aconteceu e foi cedido ao Joseph essa regalia, digamos assim. E a segunda consideração é sobre essa parte do Joseph dizer se sentir extremamente arrependido por tudo que ele fez. No julgamento, inclusive, tem algumas partes que ele chora, que ele pede perdão e tudo mais. Só que primeiro ele fala que depois dos crimes ele buscou uma ajuda divina ali, né, porque ele não estava se sentindo bem com tudo que ele tinha feito e ele precisava pedir perdão às vítimas. Só que aí depois, em alguns momentos do julgamento, ele fala que não lembrava do que ele tinha feito com a Susan, e depois ele fala que mal lembrava do que ele tinha feito com a Harry. Então, assim, como você se arrepende de uma coisa que você não lembra ter feito? Se ele estava tão arrependido, queria tanto ficar em paz com as vítimas, porque ele não foi à polícia, né, depois de tudo que ele fez, e se entregou para que a família tivesse mais paz, né, tivesse uma resposta sobre o que aconteceu. Assim, eu acho que o fato dele ter sofrido, né, esse preconceito, esses abusos e tudo mais, porque a gente sabe que no Canadá a história do governo canadense com os indígenas é muito difícil, eles realmente cometeram muitos massacres contra essas comunidades. Só que eu acho que o Joseph, ele parece que não se arrepende de nada que ele fez. A gente sabe que às vezes as pessoas realmente são moldadas pela forma como elas são criadas ali, né? A infância é um chão que a gente pisa durante toda a vida, é uma frase muito famosa. Só que no caso do Joseph, eu acho que ele simplesmente não se arrepende do que ele fez. Eu acho que ele se arrepende porque ele foi pego. E que, de fato, ele mente muito sobre esses sentimentos dele, já que ele fala que lembra, e depois ele fala que não lembra, depois ele fala que se arrepende. Enfim, gente, esse foi o caso de hoje. Por favor, deixem um like de vocês, comentem se vocês gostariam de ver algum caso específico, né, se eu posso melhorar alguma coisa aqui na filmagem, no roteiro, ou até mesmo na minha dicção. E, enfim, gente, é isso. Um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau!